Oi, hoje nossa análise vai focar em Levítico capítulo 5. É um trecho que trata de algo bem particular, né? Como a lei mosaica lidava com pecados que muitas vezes a pessoa cometia sem nem perceber, sem intenção mesmo, e que tipo de reparação era necessária. Para começar, o texto descreve uns cenários. Por exemplo, alguém que sabia de algo importante para um testemunho público, mas ficava quieto, se omitia. Essa pessoa carregava a culpa. Sim. Outra situação, tocar em algo impuro, tipo uma carcaça de animal ou alguma impureza humana mesmo. E só notar depois. Quando a pessoa percebia, né? Aí vinha a culpa. Isso, no momento em que caía a ficha. E tem também fazer um juramento assim na pressa, sabe? Impensado. Podia ser para algo bom ou ruim. Aham. E só mais tarde a pessoa entendia a besteira que falou. Em todos esses casos, a culpa surgia quando a consciência do erro aparecia. É interessante isso, né? Porque a responsabilidade não dependia da intenção lá no começo. A pessoa podia agir totalmente na ignorância. Mas, ao tomar conhecimento, pronto. A responsabilidade era ativada. Entendi. E não era uma culpa qualquer, genérica. O texto é claro, precisava confessar o pecado específico. Tinha que dizer o que fez de errado, nomear a falha. E essa confissão era o primeiro passo para a reparação, né? Aí vinha a oferta. Geralmente, a pessoa trazia uma oferta pelo pecado, uma cordeira ou uma cabra fêmea. O sacerdote pegava o animal e fazia o ritual de expiação. Era o ato simbólico para cobrir aquele pecado. Exato. Mas e quem não tinha grana para um animal desses? Como ficava? Pois é. Aí que entra um ponto bem notável. A flexibilidade do sistema. Tinha alternativa. Se não desse para levar o cordeiro ou a cabra, a pessoa podia trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Ah, interessante. É. Um pássaro era usado para a oferta pelo pecado, com um ritualzinho próprio lá, e o outro ia para o holocausto, queimado no altar como de costume. O sacerdote fazia a expiação do mesmo jeito, e o perdão vinha. Isso mostra uma teologia bem prática, né? Que adapta o ritual para a realidade econômica das pessoas. Bem significativo para a época. E ainda tinham mais uma opção, né? Para os mais pobres mesmo, quem não conseguia nem as aves, podia oferecer a 10ª parte de um efa, que era uma medida de volume, né? Da melhor farinha. Isso mesmo. Mas tinha um detalhe importante. Qual? Essa farinha vinha pura, sem azeite e sem incenso, porque era uma oferta pelo pecado, não era uma oferenda de celebração ou de gratidão, entende? Entendo. Tinha um caráter mais sóbrio, digamos. Exatamente. O sacerdote queimava uma parte no altar, como memorial, e o resto ficava para ele. E, de novo, através desse gesto, por mais simples que fosse, a expiação acontecia. O perdão era concedido. Então, fica claro que a expiação era necessária para todos, mas o meio material podia variar bastante. Sim, o princípio era mantido, a necessidade de expiação mediada pelo sacerdote, mas a forma se adaptava. O acesso ao perdão ritual era garantido, independentemente da classe social. Essa ideia de adaptação é muito forte mesmo. Mas o capítulo continua, certo? Ele introduz outro tipo de oferta, a oferta pela culpa. Isso, a rachamo, ela está ligada a violações contra as coisas sagradas do Senhor. Mesmo que, de novo, a pessoa não tivesse tido a intenção. E como funcionava essa? Nesse caso, a exigência era um carneiro sem defeito, do rebanho, e o valor dele era estipulado em prata, segundo um padrão lá do santuário. Mas, atenção, aqui tem um ponto crucial. Além do carneiro para o ritual de expiação, Sim. a pessoa precisava restituir o valor daquilo que foi, digamos, subtraído ou usado indevidamente das coisas sagradas. E não só restituir o valor original. Tinha mais. Precisava acrescentar 1/5, 20% como compensação. Esse valor ia para o sacerdote. Nossa! Então, além do ritual, tinha uma reparação material bem concreta, com juros praticamente. Exatamente. Isso marca uma diferença importante em relação à oferta pelo pecado comum, a chatata. Faz sentido. Mesmo sem querer, causava um dano que precisava ser reparado materialmente, além, claro, da reconciliação ritual com o sacrifício do carneiro. Entendi. E para fechar o capítulo, ele aborda um cenário mais geral, né? Fazer qualquer coisa proibida pelos mandamentos, mesmo sem saber na hora que era proibido. Isso. A lógica é a mesma. Descobrir o erro é considerado culpado e responsável.
E a solução? O procedimento é parecido com o da oferta pela culpa anterior. Trazer um carneiro sem defeito de valor adequado. O sacerdote faz a expiação por aquele erro não intencional e a pessoa recebe o perdão. Tudo isso reforça a ideia central do capítulo, né? A responsabilidade existe mesmo na ignorância, assim que ela cessa, e a necessidade de expiação, sempre mediada pelo sacerdote, era fundamental para lidar com as falhas humanas perante o sagrado nesse sistema. Resumindo, então, Levítico 5 monta um sistema bem detalhado para lidar com erros, focando muito nos não intencionais. Fica clara a ênfase na responsabilidade que nasce com a consciência do erro, na importância da confissão específica e na necessidade da expiação por meio de ofertas. E é notável essa estrutura escalonada que pensa na condição financeira de cada um e, em casos específicos, como a ofensa ao sagrado, ainda exige a restituição material. Pois é, e isso tudo deixa a gente pensando, né? O que essa preocupação tão minuciosa com pecados não intencionais revela sobre como aquela cultura via a responsabilidade e a relação entre a pessoa, a comunidade e Deus? E como será que essa mistura de reparação ritual com reparação material se compara, ou destoa, das nossas formas hoje em dia de lidar com erros involuntários e os danos que eles causam? Fica aí a reflexão.